Olá, sejam todas bem-vindas a mais um Leste Conexão. Eu sou Karine Rangel, estou aqui para conduzir essa mesa e eu quero começar já trazendo alguns dados para a gente poder debater. Mais de 10,4 milhões de mulheres lideram negócios no Brasil hoje, tá? 67% dessas mulheres são mães e uma em cada 3 são mães solo. Então, assim, a gente vê um cenário bem, assim, diversificado, mas a gente consegue ver muito esse número. Esses dados foram de 2025, não tenho dados ainda de 2026, mas é uma coisa que eu queria perguntar a vocês se vocês já sabiam ou não. Vocês já tinham noção desse número? Já tinham noção? Eu já tinha noção. Já tinha noção? Eu confesso que não. Acho que é um número que até me surpreende mesmo. A gente tem. Mas antes da gente começar a debater, eu quero conhecer cada uma de vocês. Então, falem um pouquinho o nome de vocês, o que vocês fazem para o pessoal. Pode começar por aqui. Vamos lá. Eu me chamo Paula, eu sou médica, coloproctologista. Atuo aqui já em Niterói há quase 15 anos. Em paralelo, eu também sou major do Corpo de Bombeiros, então eu faço resgate. Então, minha vida é bem... Eu digo que o meu tempo é bem contado. Eu tenho uma agenda que é muito precisa para tudo que eu preciso administrar. Eu tenho 2 filhas, uma de 6 e uma de 3 anos. Então, para conciliar, né, como a gente até conversou um pouco antes, assim, os pratinhos, a gente precisa realmente ter uma administração do tempo muito consciente. E, sem dúvida, a maternidade aprimorou ainda mais esse meu ajuste de tempo, assim. Porque como eu sei a importância do tempo, de eu estar em cada um desses locais, eu consigo administrar a minha rotina de uma forma a realmente minimizar a perda de tempo. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais fez diferença para mim agora na maternidade. Meu nome é Graziele. Eu tenho uma empresa de BPO financeiro, onde eu cuido do financeiro, né, das empresas, focado na área profissional liberal. E também tem uma mentoria de finanças, né, para empreendedoras, né? Sou mãe da Mariana, tem 13 anos. E logo que ela nasceu, né, eu era CLT. E ainda bem que eu fui demitida. Porque a partir dessa demissão, sabe, eu consegui focar, né, no empreendedorismo, né? Porque eu já queria, mas nunca tinha iniciativa. Eu ficava com medo. Então, quando eu fui demitida, né, eu chorei, fiquei triste, abalada, mas mal eu sabia, né, que Deus tinha uma porta aberta para mim no empreendedorismo. Então, hoje eu empreendo nessa área, né, já empreendi na área da estética e agora eu voltei para minha área, porque quando eu era CLT eu trabalhava com contabilidade, né, e agora há 3 anos eu voltei para minha área. E aí, então, durante esse tempo, né, tanto na área da estética e agora ensinando, né, as empreendedoras a organizar, a controlar, a ter um equilíbrio no financeiro, faz todo um sentido, né? Principalmente quando é mãe, né? Mãe solo, né? E às vezes ela não consegue ter essa gestão de tempo, não consegue organizar, controlar e acaba se perdendo. Então, o que seria para ser uma fonte, né, de renda ali, acaba sendo uma fonte de estresse. E aí a pessoa acaba não conseguindo controlar, né? Se perde em algumas questões, principalmente a financeira. E aí é onde eu entro, né? Para ajudar as empreendedoras. Fundamental. Muito bom. Meu nome é Juliana Souza, sou nutricionista. Sou mãe do Joaquim, de 6 anos. E vim do mundo corporativo, 20 anos no mundo corporativo. Fiz essa transição de carreira, sou administradora também. E vejo da importância do tempo, né? A gente falou muito do tempo, né? Então, quando a gente tem a maternidade junto com a responsabilidade também de criar um filho, a gente fica até mais produtivo. Porque às vezes a gente acha que não vai dar conta, né? Mas a gente também percebe que a gente consegue dar conta. E as coisas, os caminhos se abrem, né? E tudo vai acontecendo. Então, hoje, assim, é importante também ter esse tempo de qualidade também, né? Dentro de casa. A gente está com eles, mas está presente no presente. Isso é muito importante para as crianças. E venho, assim, buscando cada vez mais trazer, né,
esse equilíbrio, né? Que eu falo, assim, entre equilíbrio e equalizar também, né? Que tem momentos que a gente precisa dar mais atenção para nossa família, tem momentos que a gente precisa dar mais atenção ao nosso trabalho, tem momentos também que a gente precisa dar atenção para nossa saúde, para nós mesmos, né? Porque é importante da gente estar se sentindo bem para poder cuidar de quem está em volta, né? Então, durante esses 20 anos do mundo corporativo, eu só tenho que agradecer também, porque eu trouxe muito aprendizado e até mesmo para estruturar toda essa questão também, né, burocrática, né, de ter esse olhar mais empreendedor, não me ver como uma simples autônoma, né, que eu acho que hoje em dia nem existe mais, né, uma microempresária, mas ter esse olhar maior, né, como uma empreendedora mesmo. Isso. Sim. Eu sou Kellen Jales, sou psicóloga, né? Minha segunda formação, a primeira foi gestão de recursos humanos. Eu também trabalhava com administração, né? E fiz a transição de carreira para psicologia há mais de 10 anos, assim, foi a melhor coisa da vida. E muito também em prol da maternidade, né? Porque eu sou mãe do Miguel, assim, um homem, né, de 26 anos aí. E quando eu tive o Miguel, era uma outra realidade, né? Eu também era CLT, trabalhava ali de 9 às 6 e mais ainda, né? Que a gente sabe que nunca é isso, assim, as 44 horas semanais, né? Então, era uma vida muito mais difícil, assim, de administrar o tempo de trabalho, né? A questão, o tempo para mim, o tempo para ele e tudo mais. E depois veio a Manu, de 9 anos, né? E com a Manu, eu já estava, assim, nessa... na verdade, eu fazia CLT e consultório, né? Porque eu sou psicóloga hospitalar e clínica. E eu sou apaixonada pelo hospital e etc. E, assim, isso entra muito marcado na minha história também, que eu entendo que várias mães passam por isso, né? As escolhas que a gente precisa fazer, né? E, assim, eu precisei abrir mão do hospital, porque eu estava trabalhando 60 horas por semana para conciliar hospital e consultório. E com 2 filhos, né? Assim, a Manu precisa muito mais de mim do que o Miguel, que está encaminhado, né? Mas ele tem as questões dele e a gente precisa estar ali, né? Contribuindo Tá de alguma sempre forma. perto, né? Mãe é para sempre, né? Verdade. E a gente precisa fazer algumas escolhas. Eu sou muito feliz, assim, com a questão de hoje estar só no consultório, né? Tá empreendendo, assim. Mas é aquilo, né? Você não passa mal, você não... Tira um pouco a você paz. está sempre ali, né? O negócio é seu, você trabalha mais, né? Tem uma flexibilidade de horário que é incrível, né? E permite que a gente concilie melhor as coisas, mas dar conta não, né? Porque é muito difícil dar conta de tudo. E tá tudo bem, né? Hoje eu tenho muito isso, assim, é tudo dentro do possível. E a gente vai estabelecendo prioridades a cada semana, porque né, a qualquer momento tudo pode mudar e você precisa se reorganizar ali para conciliar o que é possível, mantendo a tua saúde mental, né? Porque a saúde deles e do seu negócio depende da nossa saúde mental também. É né? verdade, é verdade. Bom, vou me apresentar um pouquinho, ouvir cada uma de vocês, para que vocês me conheçam. Eu sou Karine Rangel, eu sou casada já tem, acho que, uns 13 anos, mais ou menos. Tive meu filho quando eu já estava casada, acho que uns 5 anos, mais ou menos. Foi quando eu tive o Adriano. Ele hoje tem 6 anos. Não sei se as contas estão boas, porque eu não sou muito de conta, não. Sou mais de humanas. Negócio de número é meio complicado para mim. Entendo. Mas... Uma contadora. Temos uma contadora para mim. Me ajuda aí. Porque, assim, eu vejo o empreendedorismo na minha vida há muito tempo. Desde que eu era nova, eu sempre ficava pensando como que eu ia vender alguma coisa para ganhar dinheiro. E aí, assim, eu comecei a trabalhar em loja, eu era CLT, mas logo depois que eu tive meu filho, eu já estava um pouco afastada do mercado de trabalho, mas fazendo meus bicos ali. Eu tive ele e fiquei parada, eu fiquei em casa. Mas quando ele nasceu, alguma coisa ficava dentro de mim. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não aguentava ficar em casa. E como eu já sabia fazer algumas coisas, eu já tinha pensado em começar a trabalhar com fotografia, eu sou fotógrafa. E aí eu tinha alguns materiais em casa, eu falei, poxa, eu tô aqui, eu tenho que me movimentar de alguma forma. E foi quando eu decidi estudar fotografia para começar a empreender mesmo, ver a fotografia como um negócio e não como um hobby. Porque eu via muito como, eu gosto de fazer, eu era que fazia de todo mundo, ia lá, fazia festa das pessoas, fazia foto.
mas eu não via como um negócio. Eu ficava com aquela crença de pequena. Não, eu preciso de um trabalho, isso aqui é muito longe, até porque os equipamentos, trabalhar com a fotografia, com o audiovisual, é muito difícil no sentido de financeiro. Se você não se organizar financeiramente, se você não botar a cara e comprar os equipamentos, e estudar e fazer, é complicado. Claro que todo o empreendedorismo, todo o empreendimento requer tudo isso. Mas na minha realidade, era algo muito difícil, porque eu não tinha pais estruturados para conseguir me ajudar nisso, para conseguir me dar uma base, me dar um apoio. Tanto no lado de empreendedorismo, porque apesar do meu pai trabalhar com empreendedorismo há muito tempo, ele é DJ, a minha mãe não. E como eles eram pais separados, né? Meus pais são separados, eu vivia com a minha mãe, que não tinha nenhuma base disso, sabe? Então, eu fui muito sozinha, eu me sentia muito solitária nisso. Porque era algo que ninguém na minha família enxergava como um negócio, ainda tem isso. O audiovisual, ele não é enxergado como um trabalho, ele é enxergado como algo superficial, como um hobby. É um hobby. Exatamente. Ou um bico, né? É um bico, é algo que complementa a renda. Né? E aí, eu ficava ali insistindo. Fui pro CLT e é engraçado que o meu primeiro salário foi uma câmera. Eu comprei uma câmera, porque no fundo... A gente tem que reinvestir no negócio. Exatamente. No meu inconsciente, eu queria trabalhar com isso, mas como era algo muito distante, as pessoas falavam muito pra mim que eu precisava estudar, fazer uma faculdade e conseguir um emprego pra ser alguém. Tem né? um diploma, Mas né? eu acho... Por que eu tô falando isso? Porque depois que eu tive o meu filho, foi quando eu tomei a decisão. Eu falei, não, é isso. Por quê? Vai me dar qualidade de vida, vai me dar tempo, vai me dar um monte de coisa que eu poderia estar mais presente com meu filho. Porque você pegar um CLT e ficar 8 horas ali trabalhando para uma empresa, mais o tempo que você chega na empresa, mais o tempo que você chega na sua casa, né? Me deixa muito longe do meu filho. E eu tenho amigas que compartilham desse cenário, né? De trabalhar fora e às vezes não conseguir participar muito do desenvolvimento do seu filho. Então, eu falei, não, eu quero fazer disso aqui o meu negócio. E aí, tô aí até hoje. Aí a gente troca as 8 horas do CLT por 24 horas. No seu negócio. Exato. E é interessante uma coisa que você trouxe, né? Sobre a questão do estar sempre pensando no filho, né? Eu, assim, muitas vezes eu me via super workaholic, né? Ali de querendo... né, conciliar tudo, sempre aprender um pouco mais, sempre trabalhar um pouco mais, ficar um pouquinho mais ali no hospital. Só que com a maternidade você passa a organizar, assim, obrigatoriamente, teu tempo, tua agenda, né, tudo em prol do filho. Inclusive a questão do pensar, né, o que eu vou fazer de novo, como que eu vou crescer e etc. Acho que o filho, pelo menos no meu caso, eu acho que assim, traz essa força a maior também, motivação, né? Eu não sei se vocês conhecem a Cris Junqueira, né? Que é uma das fundadoras do Nubank. E eu acho ela uma pessoa muito inspiradora, porque ela tem, se não me engano, são quatro filhos agora. Filhos. Tudo bem que ela já começou a ter um pouco mais tarde, já com talvez muitos milhões na conta, digamos assim. Mas mesmo assim, ela mostra assim, uma força o discurso dela é muito isso que a gente está conversando, do quanto a maternidade tornou ela muito mais produtiva do que ela poderia imaginar. E às vezes eu brinco com algumas amigas que ainda não têm filhos e falei, gente, o que vocês fazem com tanto tempo que sobra, gente? Porque assim, a gente, como eu falei, a gente está com todas as caixinhas organizadas para tentar manter aqueles pratinhos ali no lugar. E, obviamente, a gente sabe que um momento ou outro uma coisa cai. Mas, assim, a força que a gente adquire, assim, é muito surpreendente, assim. Realmente é uma coisa que só vivendo mesmo para entender. E quem, às vezes, vê de fora, até o público masculino, assim, talvez não tenha a dimensão do tudo que passa. Ontem mesmo, conversando com meu marido, eu falei assim... Você, assim, fim de domingo, tava lá no celular. Você não tem noção do que eu já fiz, né? Assim, eu já estudei pra prova de inglês que tinha hoje. Eu já arrumei a lancheira, eu já ajeitei o uniforme. Eu já separei a roupa do balé. Eu já vi o que tinha que fazer, não sei o quê. Eu já preparei coisa do trabalho. Eu vou gravar um podcast. Pois é. E eu pensando todas as... Eu falo que eu tenho várias abas na cabeça, né? É isso, tudo né? aquilo organizado. E ele lá,
Tô só Pegando- preocupada com o jogo do Flamengo que tá rolando agora. Mas, compartilho do mesmo sentimento. E E aí, pegando um gancho disso, eu queria falar que empreender sendo mãe pode ser escolha, adaptação ou sobrevivência. então, exatamente o que eu ia colocar aqui. Né? Porque a gente não pode romantizar, né? Exato. A questão de que é algo assim incrível e etc. Eu não sei se vocês assistiram, né? E cada um tem uma perspectiva do filme As Aventuras de Pi, em que tinha aquela história lá do menino com o tigre no barco. Isso. Né? Então, assim, Sim. a minha percepção do filme, assim, que eu concilio com a maternidade é essa, assim, que se você não alimentar ali o tigre, não correr para caçar, né, pegar um peixinho para alimentar o tigre te mata, né, te engole ali. Então, tem essa parte, assim, dura e difícil também, né, da maternidade, em especial. E o quando que é ela solo. comentou, né? Que você acabou sendo demitida Eu fui no seu... Você demitida. tava o quê? Voltando da licença. Não, eu já. Porque eu fui demitida quando eu estava grávida. Né? Eu estava no prazo de experiência e eu fui demitida, então eu passei toda Caramba. a minha gestação em casa sofrendo por isso. Né? Porque quem ia me contratar, né? E aí, mas logo depois que eu voltei, eu fiquei desesperada para voltar a trabalhar. Então, assim, quando minha filha fez 3 meses, eu falei, ela precisa parar de mamar, porque eu quero voltar a trabalhar. Eu fiquei assim, muito desesperada. E aí eu voltei, né? Fiquei uns 1 ano e meio. E aí, quando chegou naquela crise da Petrobras, tal, a empresa que eu trabalhava fez uma demissão em massa e, graças a Deus, eu fui demitida. Não, mas ainda tem isso, né? O CLT, apesar de parecer muito seguro, né? É. Para nós, traz essa insegurança É. de se você ainda não tem, quando você pode engravidar e correr esse exatamente. risco. Ou isso, já ter um filho e na entrevista, né? Como é que fica na hora de me admitirem? A gente sabe que isso acontece. No meu né? caso já foi assim, ao contrário, né? Que na época que eu estava grávida, eu fui promovida na empresa. Só que eu já estava querendo fazer essa transição de carreira para vir já para nutrição. Então eu ficava assim, gente, e aí? Eu falava, e aí, Deus, quando é que vai acontecer, né? Mas assim, estava naquele momento da gravidez, óbvio, né? Que a gente também tem que saber que o CLT também traz esses benefícios da gente poder estar em casa. Eu já estava bastante anos dentro da empresa. E foi ótimo, assim, para mim, esse momento também de estar em casa mais tranquila com o Joaquim. E aí, quando eu voltei, eu já comecei, assim, já movimentar tanto, assim, trabalhar home office, né? Por conta da pandemia. E, em paralelo, também com a nutrição. Voltando com a nutrição, voltando a estudar. Passei um tempo acordando às 4 da manhã para poder dar conta dos estudos, porque eu não conseguia estudar à noite, estava muito cansada, né? E tem aqueles períodos que a gente não dorme, né? E aí eu comecei a falar assim, não, vamos embora, tem que voltar a estudar, voltar a fazer o paralelo da nutrição, que o caminho sempre abre, né? E depois ficou mais uns 4, 5 anos dentro da empresa. Depois que o Joaquim nasceu, eu já estava com 5 anos, foi aí que eu também fui demitida. E também foi no momento que eu já estava conversando bastante, assim, gente, e aí, qual vai ser, né? Porque quando a gente também traça um novo caminho, né? E a gente já fica naquela, assim, pô, não estudei à toa, não estou me dedicando à toa, né? Já não me via já dentro daquela situação, dentro da empresa, já estava me sentindo, assim, um pouco assim, não, preciso expandir, preciso outros horizontes. Então, assim, para mim foi uma conexão até com a espiritualidade, assim, né? Que aconteceu, assim, num momento bem especial, com o Joaquim maior, com algumas coisas já organizadas dentro de casa. Eu sou mãe solo, né? Desde o nascimento do Joaquim. E aí foi um momento também que eu tive esse apoio, né? Do próprio CLT, né? Para poder ter tranquilidade, para poder cuidar dele, organizar as coisas, para depois ir para essa transição de carreira. A gente entende que empreender não é fácil, muito menos com uma criança pequena, né? E aí eu quero saber de vocês, se empreender sendo mãe, seja solo ou com o seu companheiro, foi algo que vocês escolheram ou se foi algo que vocês precisaram se adaptar? Então, ao contrário, um pouquinho da história de vocês, né? Tem um pouco a ver com o que você colocou. A minha história, quando eu tive meu filho, ele tinha 2, 3 meses, meu ex-marido, né, que na época eu era casada, ele perdeu o emprego. Então, assim, quem teve que trabalhar fui eu, né? E aí, assim, como lidar quando você fala assim, né, se foi escolha ou se você foi
Obrigada. a isso de alguma forma, né? Porque na época, assim, isso Que gerou... a gente tem muito um bordão aqui dentro do Leste, que a gente tem, inclusive, um evento que a gente pergunta se o empreendedorismo escolheu a gente ou se foi a gente que escolheu o empreendedorismo. Aham. Por isso essa pergunta. Aham. Porque às vezes a gente não sabe, de repente cai Esse, É. de paraquedas. Pois é, assim, nessa época eu lembro que, assim, eu sofri muito, porque eu chorava o dia inteiro no trabalho, assim, ainda amamentando e etc. Eu trabalhei o primeiro dia e eu pedi demissão. E aí, né, meu ex-marido, não, a gente precisa, né, eu era muito jovem, ele também, né, então a gente precisava organizar as coisas da casa e precisava, assim, conseguir sustentar uma criança. Né? Eu lembro que eu ganhava R$300, assim, meu primeiro salário. E ali o dia inteiro, direto, assim, fiquei uns 9 anos nessa empresa. E depois disso, assim, quando eu tive a Manu, que eu sou mãe solo da Manu também, né? E aí era outra perspectiva. Eu já estava no consultório, já estava empreendendo de alguma forma, né? Mas ainda tinha essa porta. E eu trabalhava em outras clínicas, né? Conciliava com uma outra clínica CLT, mas que tinha um salário bem aquém também, né? E me deu oportunidade, né? O empreender veio com essa perspectiva de eu poder estar mais com ela, de ter uma licença maternidade, mas não tanto assim. Porque se eu não trabalho, eu não recebo. Exato. Então, assim, foi um mesinho ali, vamos inserir uma mamadeira, alguma coisa do tipo. Então, assim, é sempre aquela saia justa e culpa, né? Acho que quando a gente fala de mãe, vem sempre A culpa atrás nas culpa, costas. né? Sim. E no consultório eu trabalho muito isso, assim, que é uma coisa que eu trabalho muito para mim, assim, a questão da autocompaixão e de separar o que é culpa do que é responsabilidade, né? Porque senão a gente entra aí, acaba se sentindo culpado por uma coisa que a sociedade exige da gente, que não exige dos pais, né? Mas das mães. Tem que ser empreendedoras maravilhosas, incríveis, mães... Saradas fitness. Exato. Não, e é o que você falou, né? Ótimas. A sua cabeça vai organizando o dia e a semana e o mês inteiro. Enquanto, assim, não dá pra falar de mãe, empreendedorismo e não falar de pais que, né, infelizmente não conseguem. Eu não sei porquê, gente, mas não conseguem participar disso. Estrutura cerebral, né? Porque, assim, a criança é dos dois, gente. Mas a escola liga pra quem? Quando Pra aparece a mãe. conjuntivite, Criação. qualquer E aí, assim, o que eu vejo? Eu quero ainda ouvir vocês sobre o empreendedorismo escolher ou não, mas é uma coisa que não dá pra gente passar sem falar. Porque, assim, eu vejo que isso tem um pouco das mães, Do controle também, né? mas Você também absorve da falta de querer. Porque, assim, a gente pode se adaptar, a gente pode mudar, a gente está em constante evolução. Por que não a partir de agora que se tornou consciente? É uma escolha também. Eu digo por mim, assim, eu sempre fui muito... Acho que controladora é uma palavra muito forte, mas eu sempre fui muito proativa em resolver todas as coisas. Então, eu acho que a gente, às vezes, erra um pouco em não deixar o outro fazer. E no casamento, Sim. eu aprendi isso até que foi um pouco rápido. Que o combinado com meu marido era que ele ia lavar a louça de casa. Eu faria comida, ele lavava a louça. Ele lavava a louça, mas no tempo dele. E aquilo me Do agoniava. jeito dele. E aquilo me agoniava, porque eu ficava assim... Gente, já passou umas 3 horas do almoço e aquela louça tá lá. Ele tá aí largando pra mim. Aí, aquela coisa. Eu podia ter 2 escolhas. Ou eu me irritava mais, ou eu... Quer saber? Vamos ver se... Vamos pagar pra ver. Uma hora vai lavar, então? Falou que ia lavar, né? Tem que cumprir a palavra. Aí, que isso foi... no casamento mesmo, foi prometido nos votos, né? Que a louça bem lavada não ia faltar. Então, vamos esperar. E a louça ficava lavada. Mas não no meu tempo, não. Então, é algo que a gente vai trabalhando na gente também. Eu acho que a gente tem que aprender a delegar um pouco mais. A adquirir confiança em determinadas pessoas e delegar. Inclusive porque a gente precisa de apoio, a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa de ajuda. Então, se a gente absorver tudo, quiser fazer tudo, não dá. Então, a gente tem que ter pontos de apoio que não tem cara, né, oficial. Pode ser mãe, pode ser avó, pode ser alguém que você contrate para trabalhar para você. Mas a gente precisa ter essa ideia. Mas a gente também tem essa capacidade de escolhas, eu acho. Que a gente... Pelo menos eu sempre tive um feeling muito grande, assim, nas pessoas que andam comigo, as pessoas...
eu acho que vai ficando porque você vai confiando, vai sendo uma troca boa ali. E graças a Deus eu nunca tive esse problema de confiança com alguém quebrada, seja no cuidado com as minhas filhas, seja no consultório. Graças a Deus eu ainda não tive nada disso. Mas eu acho que a gente tem que aprender a ficar um pouco mais leve em alguns momentos. Nem que seja, como eu costumo dizer, comprando hora de alguém, gente. Uhum. A gente tem que se organizar para isso, né? Mas assim, eu hoje tô casada. Então, assim. Novidade. Pra Paula. Novidade. Então, assim, 5 anos, né, com o Joaquim, mãe solo. Então, assim, tudo tava ali sob o meu controle, né? Então, ele chegou agora e assim, eu até difícil, né? Eu abri mão, assim, para ele fazer mais. Até ele fala, eu falei, não, mas eu não quero te sobrecarregar. Ele, cara, mas eu tô aqui. Deixa que eu faço. Então, assim, hoje mesmo, como eu tinha que estar aqui, quem organizou todo o Joaquim para ir para a escola foi ele. Então, assim, para mim, assim, até menos uma preocupação, sabe? Eu consigo fazer muito mais coisa hoje do que antes. Eu tinha que... no momento que o Joaquim está na escola, sempre no momento que ele está na escola, para poder também ficar com ele e tal, mas hoje eu tenho uma rede de apoio, né? Uma logística, assim, melhor, mais fácil e que até me deixa, assim, menos sobrecarregada. Mas, assim, é tudo, assim, é do jeito dele, é no tempo dele, né? E a gente também tentar entender, né? Que cada um também é de um jeito, né? Não tem que ser do nosso jeito. E tá tudo certo, né? Pra gente também ficar um pouco mais leve. A gente tem que se adaptar, né? A gente Uma tem coisa que se adaptar. que eu sempre assim, pensei e né, continuo tendo como premissa de tentar ser todos os dias uma pessoa um pouquinho melhor, né? Em prol dos filhos. Eu, por exemplo, sempre fui mais passiva, assim, né? Um pouco assertiva. Então, assim, o quanto que você precisa também trabalhar muitas características tuas, né? Que podem, né, prejudicar aí a administração disso tudo, né? E assertividade com maternidade e empreendedorismo, né? Eu acho que, assim, precisa estar completamente... O que é ser assertivo interligado. nesse momento? Né? Por Tá exemplo, essa ferrando. coisa da louça, né? Eu oriento lá os pais, coisa e tal, e tento combinar com meu filho, que lá em casa quem lava agora a louça é meu filho, né? O lavador oficial de louças. E aí, tipo, até hora X você pode estar com a louça lavada, né? Porque eu vou precisar disso quando chegar. Não me dá aquela agonia também? Dá, exatamente. Porque senão eu chego, preciso, né, sei lá, fazer o almoço, coisa e tal, o jantar, tá muito difícil de eu fazer, porque eu e cozinha a gente tem um problema. Assim. Mas aí tá tudo lá, né? E aí você acaba criando um conflito que às vezes você não tem tempo, não tem, sabe, não tem sobra psicológica, né? De resíduozinho ali de assertividade, né? E tudo mais para poder estar lidando entender também com que isso, nós né? somos humanos e nem sempre a gente também tá afim de fazer todo dia tudo que tem que ser feito, né? Exato. Verdade. Então, tem dias que a gente também fala, cara, eu também não tô tão afim, né? De ter que ser... Eu já abstraí a casa, né? Porque assim, brinquedo com criança, uma de 6, outra Pois de é. 3, eu falei, eu arrumo 10 segundos depois tá tudo desarrumado. Então, entre ficar na tela e a casa tá arrumada e a casa uma zona e não tá lá focada só na tela, eu falei, gente, deixa a casa. Quem chegar de visita, ó, não liga não, porque é criança. Tá na hora de brincar, casa de criança. Somos nós, né? E as crianças. Exato, Eu exato. acho assim também que o maior problema é a falta de comunicação, né? E Tava eu sou muito pensando isso. dinâmica, muito rápida, né? Então, assim, eu sempre tô achando que o meu marido vai pensar igual a mim. Minha filha vai pensar e vai atender às minhas expectativas, né? E aí eu fiz um curso de submissão e autoridade. Olha, E assim, foi incrível, mudou tudo. Mudou a minha quero maternidade. dicas. Gostei. Quer dizer, não sei se eu gostou, me confusa aqui. Eu tô pensando. Mudou como a que eu vou minha usar maternidade e mudou a minha relação com o meu marido. Porque eu entendi que você ser submissa a ele, você não é inferior. Sim. É você estar sob a mesma missão. É deixar o outro também fazer. E deixar o outro fazer. E aí eu interessante, né? comecei a comunicar como eu queria. Eu acabo de jantar, então eu sou aquela pessoa que levanto e já quero lavar logo a louça. Ele não. Ele vai ver televisão, vai não sei o quê. Aí eu falei, então tá. Então amanhã, no café da manhã, a louça tem que estar limpa. Então ele lava no tempo dele. Os combinados, É, né? a minha Combinado filha é a não sai mesma caro. coisa. O quarto, uma bagunça. Eu falei, ó, quando eu chegar do trabalho, da empresa, eu quero o quarto arrumado. A bancada precisa estar limpa. Se seu armário vai estar bagunçado, aí eu não vou poder arrumar. Mas eu quero a bancada, eu quero visualizar o seu quarto arrumado e limpo. Então, assim, tudo mudou, sabe? Por conta da comunicação. É claro que eu preciso aprender muito. Tenho, assim, me controlado, né? Porque a gente tem que contar até 10.
Eu falo que eu pego o copo, ó, o suquinho da boca fechada, porque eu bebo água e minha boca fica fechadinha. Enquanto eu tenho vontade de gritar, sabe? Mas isso é na maternidade, é no casamento, é na empresa, né? Com certeza. Porque quando eu comecei a empreender, né, eu não tinha esse controle de organização financeira, organização de tempo. Então, era tudo corrido, não organizava nada, não tinha equilíbrio, era tudo sem planejamento. Até um dia que minha filha virou para mim e falou assim, eu falei, filha, o que você quer empreender? O que você quer fazer? Ela, não quero ser dona de nada, porque você trabalha muito. Você não tem tempo para mim. Puxa vida. Então, assim, e aí foi o start, sabe? Onde mudou, sabe? E eu mudei meus pensamentos, a minha forma de conduzir a minha empresa, porque eu tinha uma empresa na área da estética, mas eu era uma funcionária. Eu não tinha essa mentalidade, esse posicionamento como empresária, sabe? E é isso que eu acho que está faltando hoje nas empreendedoras. Você escolheu empreender? Sim, escolhi empreender. Porque eu poderia voltar a ser CLT, né? Porque assim, até que eu era uma pessoa bem requisitada aí no ramo, na área contábil, né? DP, RH. Então, mas eu escolhi empreender. E assim, foi sem direcionamento nenhum também. Uma amiga minha falou assim, o pessoal está fazendo muitos cílios e sobrancelha, por que você não vai fazer um curso? E aí eu fiz um curso e antes de eu terminar o curso eu já tinha agenda, sabe? Porque naquela época era Facebook. E aí eu comecei a entrar nas comunidades, divulgar meu trabalho, e as pessoas queriam agendar. E eu falava, não tenho agenda. Mentira, eu nem sabia fazer ainda, sabe? Mas eu já tinha aquele marketing, né? Tinha aquela... A veia empreendedora. A veia empreendedora. Eu vendo, assim, eu consigo vender muito bem, né? Mas eu não tive eu não tive nenhum direcionamento do que era empreender, né? Então eu fui ganhando dinheiro, fui gastando, não controlava nada. E aquilo ali foi cansando. Eu fui ficando estressada. E eu não tinha liberdade. A gente acha que tem liberdade. Quando a gente não tem controle, a gente não tem liberdade. E a gente acha também que quem vai empreender vai pra praia. Exatamente. Vai curtir a vida. Por isso que eu fiz o aspas, né? De tempo, Não é sobre liberdade, isso. de fazer as coisas. Eu venho aprendendo que o maior empreendimento da vida, acho que do ser humano, é a casa. Família, né? A Sim, família sem primeiro. É a casa. Porque a gente reflete tudo o que acontece dentro da nossa casa para dentro da nossa empresa. É um princípio Pro bíblico nosso até. negócio. Né? Primeiro arruma É o a tua primeiro casa. ministério. Exatamente. Né? Mas a gente não consegue entender. Quando a gente começa a praticar, e olha que eu ainda vejo mulheres empreendendo que não tem essa percepção. Que às vezes está ali tentando fazer o negócio andar, mas não está conseguindo arrumar a casa. Porque uma mulher sobrecarregada, ela não vai conseguir produzir. Exato. Com certeza, né? Isso me lembra a questão assim, da pandemia, né? Em que eu fiquei super esgotada, né? Também, assim, tentando atender outros profissionais de saúde. A demanda aumentou, né? E tudo mais. E esse princípio que você trouxe aí, né? Que é bíblico e tudo mais, de arrumar a tua casa, foi algo que eu trouxe para mim, assim, né? De me dedicar mais aos que estão ali ao meu redor, né? Seja família, sejam amigos, tudo mais. E a mim mesma para conseguir estar inteira para trabalhar, né, e tudo mais. E como isso, assim, engrandece a gente, né? Eu fui me sentindo uma pessoa melhor, mesmo uma mãe melhor, você conseguindo administrar melhor as coisas, né? E isso não é nem, assim, diminuir o que você faz. Porque as pessoas acabam entendendo. Eu vou recapitular. As pessoas acham que sobrecarregada é estar fazendo muitas coisas. E às vezes aquilo dali dá para você permanecer, ainda incluir mais coisas, mas se você organizar. Por quê? A gente perde tempo em celular, a gente perde tempo olhando também. coisa do nada, a gente perde tempo fazendo nada e sem perceber. Aí a gente deixa de dormir bem, a gente deixa de se alimentar bem, a gente deixa porque a gente quer servir o tempo inteiro e a gente não se organiza. Que é estabelecer prioridade aí também. Estabelecer prioridades. E rotina, agenda, parece aquela coisa que você empreende para Quadrada, não ter a rotina do CLT, né? Mas ter rotina, ter agenda, ter organização é fundamental. Com fundamental. certeza, né? Isso é que faz o seu tempo render, na verdade. E a flexibilidade de você também mudar aquilo no meio do caminho. Mas quando você já sabe o que você tem para fazer, se você mudar, você já fica mais tranquila. Do que você mudar do nada uma coisa que você nem planejou e você esquece e deixa de entregar alguma coisa, ou deixa de fazer algo importante pro filho.
porque rotina escolar a gente tem que ficar atenta. O meu tem 6 anos. Ele tá no 2º ano. Ele começou as provas a valer mesmo. E eu falo, cara, eu preciso colocar isso na minha rotina, porque eu preciso ter um tempo para ele estudar. Se eu não sentar e colocá-lo para fazer isso, Vai Eu adquirir tava o lá hábito, hoje, né? antes de vir aqui, lá estudando em com minha filha, colaboração tomando. com o meu esposo e colocar isso para ele também, porque essa questão do parceiro da gente, independente de ser pai ou não, vai fazer parte da rotina dali, daquilo Sim. dali. É um exemplo. Então, a gente precisa compartilhar e delegar. A gente, como mulher, bom, eu vejo a partir de mim e do que eu observo ao meu redor, da minha bolha. A gente tem muita dificuldade de delegar as coisas. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente não deixa o outro. E eu tava até assistindo um podcast sobre uma coisa que não tem nada a ver, mas que acaba compartilhando. Falando sobre a violência contra as mulheres e tudo mais. Que os homens, eles precisam ser trabalhados, né? Eles precisam participar de pautas femininas. E essa pauta da maternidade, da paternidade, é algo que os homens não fazem parte. Mas por que será que eles não fazem parte, né? E aí a gente precisa também ter essa consciência de delegar. Com certeza. Pra gente conseguir fica fazer confortável, o né? nosso Se a negócio gente dá conta de alavancar. tudo. Porque se a gente tá presa em rotinas escolares, rotinas do filho, e a gente acaba se culpando, a gente não agrega no trabalho, a gente não consegue produzir, a gente tem que diminuir. E aí a gente faz tudo na correria, sem adaptabilidade, sem se adaptar ao que a gente está vivendo, né? Quando a gente tem como eu posso dizer? Quando a gente prevê o que pode acontecer, a gente consegue trabalhar Tentar prever todos os se cenários, antecipando. né? Eu Exatamente. trabalho muito com isso também. Na pior das Planejamento, hipóteses. né? Que é o planejamento. Exato. Que é o planejamento. E aí eu quero saber, assim, se vocês não quiserem dar detalhes, tudo bem, mas o que vocês fazem hoje ainda tá se construindo ou já paga as contas? Vocês já conseguem sobreviver com o empreendimento de vocês? Ou ainda tá em construção? Vocês ainda precisa dividir a renda ali com alguém? Como que tá esse cenário de vocês? Não, eu digo que assim, eu sou médica e eu ainda tenho um pezinho no SLT, mas eu sou estatutária, porque eu sou do Corpo de Bombeiros. E foi um emprego, uma função que foi ganhando meu coração ao longo do tempo. Eu brinco que a gente tem altos e baixos, momentos bons e ruins dentro da carreira. Mas que é algo que atualmente talvez eu não largue até me aposentar por ali. Mas em paralelo, eu sempre tive o norte de que eu teria o meu consultório. Tanto que eu comecei a comprar o prédio do meu consultório, eu era residente, ainda estava estudando. Tirava parte do valor ali para pagando o prédio onde eu tenho o meu consultório hoje. Só que a gente na medicina não é treinado para nada disso. Não, na eu área ia de falar saúde, sobre de isso. modo geral. Saúde, A não gente é. nem acha que ali é um negócio. A Sim. gente vai atendendo, vai atendendo. E essa entrada da gestão, do empreendedor, de entender que ali é um negócio, que eu vendo, né? Eu trabalho com saúde, mas aquilo é uma venda, começou tem pouco tempo. Isso deve ter, sei lá, uns 2, 3 anos, quando o próprio, que até agradeço, né, a corporação me ofereceu, porque para a gente subir de patente, a gente precisa fazer cursos, né? E um desses cursos foi uma formação em gestão dentro da área de saúde da FGV. Então, quando eu entrei ali, foi algo que na época não era uma escolha, foi uma coisa imposta, mas que, querendo ou não, alguma coisa entrou ali, né? Porque você vai tendo contato com um mundo que até então eu não tinha. Gestão de pessoas, gestão de tempo, processos. Então, foram cultura empresarial, enfim, foram determinados até vocabulários novos que eu não tinha. E aquilo entrou. E aí eu fui entendendo que eu poderia agregar aquilo para minha rotina de consultório. E hoje em dia eu até tô numa mentoria para médicos empreendedores, porque hoje em dia eu já consigo, com folga, pagar as minhas contas, mas eu digo que a partir do momento que a gente vê determinados cenários de outras pessoas, você não consegue mais desver. Então, isso, a gente brinca com o rapaz que é lá, que a gente diz, você tirou a nossa paz, porque agora a gente, olha, eu brinco assim, se eu nunca vi Maldivas, eu não quero ir pra lá. Agora que eu sei que existe, eu quero ir, entendeu? E assim, a gente vislumbra determinados cenários de outros profissionais que assim, que é um caminho, é possível, por que você não consegue fazer? Então, hoje em dia, a minha dedicação é assim, quase que
80% do meu tempo em estudar e aplicar tudo que eu posso sobre gestão no meu consultório, otimizar processo, atendimentos, organizar mesmo tudo. Não só para oferecer o melhor atendimento para o meu paciente. Hoje, sem dúvida, eu posso dizer que o meu atendimento é muito melhor do que quando eu comecei, alguns anos atrás. Ainda tenho muito a crescer. E o meu principal objetivo hoje em dia, nesse foco de crescimento, é em algum momento estruturar tudo de um jeito em que eu consiga até sair. E aí é a liberdade que o empreendedor gostaria de ter. Com certeza. Mas você fica só como um CEO do seu negócio, focando ainda na cultura ali, né? Em manter toda a rotina funcionando como se você não estivesse ali. Então, o meu objetivo hoje é esse, né? Tenho estudado, trabalhado, é um caminho muito longo, porque isso é um processo difícil de ser construído, né? Mas eu falo, se eu não chegar lá no final exatamente como eu vislumbro, mas eu sei que eu vou estar muito melhor do que está agora, então já tá bom. Com certeza. Eu... No início desse ano, né? Tinha um contrato muito alto, né? Um valor considerável, né? Só que não estava dando, né? Estava cansada de atender só aquela empresa. Eu praticamente era uma CLT, pejotizada, né? Como a gente fala. E aí, eu recebi uma direção, uma orientação em sair. Cancelar, reincidir o contrato, né? E aí você fala, gente, como é que eu vou fazer isso? E eu só estava com esse cliente. Porque eu acabei não fazendo mais divulgação. Então, eu só estava com esse cliente. E aí, eu só obedeci. Então, 31 de janeiro eu cancelei, né? Rescindi o contrato. Mas antes eu já tinha alguns clientes, quando eu comecei com esse contrato, que eu acabei tendo que cancelar, né? Porque não estava dando conta. E aí, no dia que eu decidi, que eu comuniquei que eu ia rescindir o contrato, a minha primeira cliente entrou em contato comigo. Então, Que era da empresa. Que era da empresa anterior. A minha primeira, que eu tive que rescindir o contrato para atender esse contrato grande, né? E aí eu tô com essa cliente, estou fazendo aí a divulgação, né? Estou fazendo a prospecção. Hoje, inclusive, eu assinei um outro contrato. Ai, que legal. legal. Parabéns. E foi tudo a partir de uma decisão, né? De uma direção, de uma obediência, né? Porque através dessa obediência, eu aprendi que uma obediência tardia é a mesma coisa que desobediência. Exato. Então, às vezes, você não recebe, né? Não consegue chegar ali aonde você quer, porque você não está obedecendo. Não está obedecendo a voz de Deus, não está obedecendo os seus pensamentos, né? Suas emoções. O seu sonho, né? Porque a gente foge muito do foco. A gente foge muito do foco. No fundo, a gente sabe o que a gente precisa cria fazer, atalhos. mas a gente fica tentando criar. E isso faz perder tempo. Tem momentos também que a gente não quer escutar, né? Exatamente. E às vezes se auto-sabota também, né? Dependendo com da tua certeza. história. Né? E aí, quando eu era CLT, né, que eu fui demitida, eu comecei a empreender na área da estética, né? Então, assim, eu tenho um bom nome em Niterói, que as pessoas ainda me procuram para isso, né? Para esse serviço. E 6 anos empreendendo na área da estética foi onde eu aprendi mesmo a empreender. Eu precisava passar por ter esse processo, né? Porque eu tinha a mentalidade de CLT, eu não tinha o posicionamento, então eu precisava passar por isso para aprender, para chegar onde eu estou hoje. E eu também recebi uma palavra. Abandona tudo e vai trabalhar com a sua irmã, que ela tem um escritório de contabilidade. E quando ela iniciou no escritório de contabilidade, eu também iniciei na área da estética. E ela me convidou e eu não quis. E eu já tendo uma experiência e eu não aceitei. E aí, depois de 6 anos, eu recebi uma palavra que era para atender isso, que era para trabalhar com ela, para eu me aproximar mais dela, para ter mais contato. E aí eu fui, só que aí no meio do caminho a gente cria atalhos, né? Foi onde apareceu esse contrato, mas eu não poderia estar na empresa com ela. Eu teria que estar atendendo só esse cliente, né? E assim, também eu fiquei lá 2 anos, aprendi muito. Porque aí eu aprendi sobre uma gestão de uma empresa grande. Então, sabe? a gente... São as pontes, né? São as pontes, né? Talvez depois dessa vasta experiência, você consiga direcionar ela melhor, né? Ou para você tudo mesmo. É um processo
preparatório. Exato. Preparatório. A Tudo no gente seu acha, tempo. por que eu tô passando por isso? É, Mas é para te abrir uma porta maior pra você, exatamente. até ter mais, assim, o que ofertar, né? O que dar, né? O que passar por E ali. quando eu decidi, né, rescindir o contrato, né, a gente pensa muito no dinheiro, né, porque faz falta, Faz óbvio, parte. né, faz parte. Mas hoje eu estou muito feliz, 4 meses aí empreendendo, junto com a minha irmã novamente. E eu estou muito feliz, sabe, estou estudando, estou me profissionalizando ainda mais nessa área, né, da gestão financeira, né, voltada inclusive para profissional liberal, médicos, dentistas e profissionais da área da estética, né. Uhum. Que é uma dor muito grande. assim, Exatamente. de modo geral. É uma área que as pessoas não veem como um negócio mesmo. Tem muitos micronegócios que têm potencial enorme, Exatamente. às vezes já faturam muito bem, Mas cresceu mas, desestruturado, mas né? não tem noção. E aí acaba saindo dinheiro ali e não percebe. Né? Eu pergunto de tá pagando conta, porque muitas vezes está se pagando. Mas as pessoas não percebem, porque elas estão querendo cada vez mais. E aí, será que já parou para refletir sobre realmente como era daqui uns anos atrás do que é hoje? Porque eu, às vezes, paro assim para refletir, eu falo, cara, eu não tô satisfeita hoje, eu quero sempre mais. Mas se eu for comparar com o meu início, nossa, Sem dúvida. já mudou bastante coisa. Não, Claro e a que gente também ter paciência É. no processo, né? Eu Exato. falo isso porque, assim, tem 2 anos que eu saí do CLT. Então, assim, ainda tô com uma mentalidade muito CLT na cabeça, né? Até fico brincando. Ai, gente, que saudade do meu 13º, da minha participação porque de é lucros e tal. Porque é confortável. confortável tá ali, É né? confortável, gente. A gente sabe que chega um feriadão, né? A gente, não quero nem pensar. Feriado, que bom. Feriado, feriado. Hoje em Pra dia, gente. a gente fala assim, nossa, que Meu Deus, saco. mais um feriado. Mais um feriado. feriado. Jesus. E a gente não, assim, e a gente está trabalhando no feriado. A gente trabalha no feriado. A gente está pensando sempre no futuro, né? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer? O que eu posso trazer para os meus pacientes agora que vão viajar? Né? O que eles podem levar para comer nesse feriado? Muitos entram em contato comigo. Juliana, o que eu posso comer? Eu vou viajar, vou para tal lugar. Então, assim, a gente está sempre pensando no negócio. É difícil hoje em dia, né? Quando a gente está CLT, a gente, pagou a luz ali, fechou a porta. Mas e também viva. estagna. Mas só que- Exatamente. Exatamente. Então, assim, logo no primeiro que você perguntou, né, quem escolheu, né, se eu escolhi o empreendedorismo, então eu falo assim, sim, eu escolhi. Porque, assim, eu tinha como voltar para o CLT, mas eu falei assim, eu ia estar completamente infeliz. Não ia ser a Juliana que é hoje. Então, até as pessoas que me conheceram no CLT, né, de 20 anos no CLT, e olha para mim hoje e fala assim, caraca, você tá outra pessoa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é o que vem de dentro também, né? É difícil? É difícil, não é fácil. Mas eu falo assim, a gente ter paciência com o processo, porque nem tudo é do nosso tempo. As coisas acontecem. Então, muita coisa vem para a gente aprender. Então, assim, eu pego também, né, que às vezes a gente fala assim, estou com uma mentalidade de mundo corporativo, mas o mundo corporativo me ensinou muita coisa também. E o seu negócio é um corporativo também. Daqui a pouco a gente está Exatamente. com colaboradores. Como que a gente Então, lida? hoje, assim, eu Dá olho uma para aquilo base ali muito boa. e eu fico assim, é isso, aquilo. Que também do CLT me trouxe também, do mundo corporativo me trouxe. Então, eu falo assim, eu tenho até uma estrelinha um pouquinho melhor, né? Porque na faculdade, né, faculdade da área da saúde, a gente não aprende nada disso. Mas eu tenho uma faculdade da vida, que é a experiência, e a faculdade também da administração também, que me trouxe todo esse suporte, assim, né? Só que o mudar a mentalidade, que é um processo. É um processo que a gente, com o tempo, a gente vai se organizando por dentro, né? Porque por fora, o mundo externo, assim, às vezes vem com muito ruído. Então, é a gente, assim, tanto que quando eu comecei a fazer minha faculdade de nutrição, eu estava numa grande empresa na área de petróleo e gás, e dentro da faculdade, as pessoas falam assim, você é maluca de estar aqui. Nossa, por que você está fazendo outra faculdade? Você, né, tem um emprego aí que todo mundo quer ter, e você está aqui estudando de novo. Eu falei, gente, mas, né, tem coisas que vêm de dentro, que a gente também tem que entender que a gente pode mudar, a gente pode ser uma outra coisa também, né? A gente não precisa estar ali, né, só nessa função de, porque aqui eu tenho
tá ali confortável, tá seguro, que não tá seguro, mas que a gente pode também, eu falo, né, que o céu é infinito, né? O céu não tem limite, né? Então, a gente pode ter mais, a gente pode expandir mais, né? Hoje eu falo assim, quero expandir mais. Na época também, eu já fui assim, a própria minha ex-chefe, né, chegava assim, não, eu quero te promover. Eu falei, não, mas eu não quero, entendeu? Mas eu não quero. Aí ela falava assim, não, o dia que você quiser sair, você me avisa antes. Eu falei, calma, tudo tem seu tempo. Então, assim, sempre fui muito verdadeira, sempre agi dessa forma, assim, com todos que trabalhavam comigo. E hoje, assim, né, por ter feito essa amizade que eu tenho, né, na minha antiga empresa, eu tenho muitos pacientes de lá. E eles mesmo, quando chegam lá para mim, falam, caramba, como você está diferente, que legal isso aqui que você construiu. Eu falei, pois é, e tudo isso é uma construção. E tem coisas assim, até as pessoas me perguntam, mas como é que eu faço agora essa questão da transição de carreira? Eu falei assim, leve em paralelo. Não larga o que você tem hoje, né? Um fixo, e vai fazendo em paralelo, porque o caminho se abre, né? As coisas acontecem, e aí depois você fica num plano só, né? Vai investindo cada vez mais naquele seu novo caminho. Na verdade, eu brinco que são dois senhores, né? O do curto prazo e o do longo prazo. Às vezes, você fica ali ouvindo as duas vozezinhas. Só que não tem jeito. Às vezes, o curto prazo tem que ser sacrificado para algo a longo prazo, né? Com então, certeza, em algum né? momento, a conciliação tem que ser quebrada, né? Exato. E assim se reinventar também, né? Porque, assim, matéria financeira, né? Claro que a gente já tendo um suporte de uma empresa que tem todos os benefícios, é muito mais fácil, às vezes é muito melhor. Mas também se reinventar, recalcular a rota, né? E saber que a vida é feita de escolhas. Pois é. Você pode falar? Pode falar. Não, eu ia comentar, você falou uma palavra assim, suporte, né, que me vem à cabeça. E quando você pergunta, né, isso, se paga suas contas, se você escolheu, né, eu entendo também que eu escolhi, de alguma forma, a questão do empreender. E, assim, o pagar as contas para uma mãe solo, eu acho que é muito relativo, né? Porque você apaga muitos incêndios ao longo da vida, dos anos, do dia a dia. Então, assim, hoje paga, né? Mas, assim, eu estou sempre em busca de melhor. Pagar mais. De melhorar, né? Conhecer, né? Sei que existe Maldivas, eu não quero dá ir folga, a né? Maldivas, com certeza. Né? E acho assim que o papel também da rede de apoio para a gente nisso, né? Porque assim, eu também tenho uma família que não é muito estruturada, né? E aí me faltou muita rede de apoio. Vocês falaram de relacionamento também, né? Hoje eu sou solteira, mas eu estou namorando depois de 11 anos, assim, e está sendo um enorme suporte para mim também, né? Então você fica mais organizada, tem mais calma ali no dia a dia para poder estar mais presente, né? Nas coisas que você precisa estar, né? E tudo isso contribui lá no final, assim, para você conseguir pagar as contas com mais tranquilidade, claro. né? Manter um equilíbrio emocional, né? Em todos os sentidos. Verdade. Uma coisa assim, que eu mudei muito depois que eu fui mãe. É uma coisa assim que eu nunca imaginei na minha vida. Eu sei que existe mães e mães, pais e pais, né? Mas assim, a minha experiência, eu quero compartilhar com vocês, é que eu era uma pessoa antes de ter filho. As pessoas sempre falavam, olha, quando você tiver filho, vai ser assim, assim, assim. Mas eu não fazia ideia do que essas pessoas estavam falando. Quando eu tive o meu filho, é uma coisa muito engraçada, porque eu decidi empreender. Eu já fazia isso, mas assim, eu decidi empreender mesmo, de organizar, de estudar, de estruturar um negócio. E eu sei que não é fácil. E trabalhar isso paralelo com a maternidade é complicado. E, assim, para fechar, o que eu quero trazer aqui agora? A gente muda completamente de vida e de mente. Eu me tornei uma outra pessoa, pensando no meu filho, pensando na maternidade, pensando em mim. Eu tive uma... As pessoas até falam que depois dos 25, o seu córtex pré-frontal, ele desenvolve. E foi exatamente nesse momento que eu tive meu filho. Eu senti que eu mudei minha mentalidade. E o quanto vocês percebem que vocês mudaram depois que vocês se tornaram mães? Vocês conseguem mensurar Eu acho isso? que eu mudei tanto que eu já nem lembro como Exatamente. Não Completa consigo, outra pessoa. você não Eu sou uma outra consegue pessoa. mais lembrar. Mas assim, o que eu quero dizer? A gente muda constantemente. Mas o fato de ter se tornado mãe,
mudou vocês ou não? Ou vocês... Eu Como brinco, que às foi? vezes, lá no consultório, tem pessoas, assim, no dia a dia, né? Você conhece muita gente, né? E tem gente que fala assim, não, ter filho é super tranquilo para mim, etc. Mas porque tem uma família, né, que dá um suporte mais robusto, etc. Aí eu brinco assim, se a maternidade, né, a paternidade não mudou nada para você, tem algo que você está fazendo isso errado. Porque... Tem alguma coisa aí que não está batendo. É. A conta não está fechando. No mínimo, sabe? atualmente, para mim, o que mais pega é... Gente, eu não posso morrer, né? Aquela coisa assim. o desespero. Eu não posso. eu antigamente- As loucuras de adolescente, vamos pular de bang jump, eu não sei da onde, no Exatamente. carnaval, Isso não sei mudou, gente. que eu já fiz. O quê? Nunca mais, gente. É. Assim, ainda tem as minhas montanhas-russas que eu gosto. Meu marido mudou isso Mas com completamente. segurança. Ele morre de medo de acontecer qualquer coisa. Então, assim, ele... Não me arrisco. Pra quê? Não, tá doido? Eu, Acontece alguma coisa com antigamente, você? Não. Eu tinha moto. Eu andava de moto pra cima e pra baixo. Então, assim, quando o Joaquim nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi vender a moto. Caramba. Não vou ter mais moto. Então, assim, é esse medo mesmo que a gente tem, né? De fazer falta pro nosso filho, né? A gente saber que aquele pedacinho de ser depende tanto da gente. É tão gostoso estar perto. A gente começa a abrir mão. O meu filho nasceu, eu tinha 24, logo fiz 25. E assim, eu passei a não querer mais sair, não querer mais fazer coisas que eu fazia, porque eu sabia que ele precisava de mim. E assim, a nossa rotina, nosso dia a dia muda completamente. Você começa a dar nãos para algumas coisas, mesmo você sem querer. Mas é algo automático, você vai negando, você vai se afastando, eu, pelo menos, mudei muito. É interessante o que vocês estão colocando, porque eu não me sinto assim. Eu não tenho essa preocupação que vocês trouxeram. De morrer, no caso. Não, nem de morrer. Não, né? isso de morrer Nem eu também não, de mas... me arriscar e etc. Mas a minha preocupação, acho que eu sou assim, todos os dias eu chego à noite com um trapézio tenso, assim, o pescoço. Meu sim. fisioterapeuta fala, para de se estressar. É porque eu passo o dia inteiro tão preocupada, assim, em ser... a melhor, assim, no sentido de poder estar instruindo eles, hoje, pra eles terem, né? no hoje deles poderem serem, sabe, ser humanos bons, de dar as instruções que eu posso quando eu tô perto, que, assim, não tem como controlar o futuro, né? Eu aprendi a duras penas isso. Amanhã, Deus pertence, né? A gente não sabe nem se vai estar aqui. Então, assim, hoje é tudo que a gente tem, né? Então, hoje eu vou dar o meu melhor e, assim, vida que segue. Você sente que a maternidade deu uma reviravolta, assim, em você, na sua personalidade, no seu jeito? Completamente. Assim, eu precisei, assim, desde cedo, né, por conta da minha história, etc., eu sempre precisei amadurecer antes do tempo. Então, assim, acho que ter filhos cedo, porque eu casei muito cedo, tive filho muito cedo, né, acelerou ainda mais esse processo, que não necessariamente é bom, é leve, é tranquilo, sim, né? Mas é necessário e extremamente importante, né? E você? Eu mudei bastante, muito. Assim, primeiro foi aquele impacto, né? Que eu perdi o direito de ir e vir, né? Então, assim, Pois eu é. era muito essa livre. liberdade- Esse é o que mais essa dói, né? liberdade Muito eu livre. reparei É o muito. que mais me dói até hoje. Eu falo, gente, não tem como eu no início fazer. da minha maternidade. Mas eu ficava sofri tranquila. muito. Eu fiquei tão desesperada que teve um dia que eu peguei minha filha, ela não tinha nem 2 meses. Eu fui pro Detran tirar a identidade dela, porque eu queria ir pra rua. Eu inventei. Inventar, Eu falei, não, eu sair. preciso Eu fazer o também. passaporte dela e ela precisa ter uma identidade. E a não gente faz que teve sentido. Na pandemia, fazia como? Nossa Sabe, não Senhora. fazia sentido um calor. E eu lá no Detran, minha filha não tinha nem 2 meses, sabe? Então, isso me afetou bastante, né? Assim, perder o direito de ir e vir, a criança que tá sempre em casa, né? Mas uma coisa assim Ou que eu ter mudei... que ir, porque você sair com o filho, você já só não sai. Você tem que sair com um Uma monte de mala. coisa. É. Aí até você sair, você já desistiu de sair. É, eu pois é. pelo menos Em casa. não. Então, essa preguiça eu nunca quis criar em mim. Isso foi uma coisa que eu falei, isso a maternidade não vai mudar. Se eu tiver que sair, tiver que viajar... Não, tiver eu que também. Se eu tiver a que ir, eu criança que vou. se adapte a mim. Eu também. Mas você entende que não é só mais você ir. Não, Você tem que se preparar. Porque você tem que ter um monte de Minhas coisa. amigas sempre brincaram que eu era muito disposta por causa disso. Eu carregava minha filha para tudo quanto era lugar. Eu assim, também. mas hoje eu tenho essa preguiça. Hoje eu E tenho uma pouco outra essa coisa que eu mudei muito foi como ser filha, né? Eu mudei muito, gente. A minha visão de maternidade com a minha mãe, a minha relação com ela. E assim, mas eu também me culpei muito por tudo que eu fiz, assim. Pelo que eu aprontei, né? Pelo que eu saí. Eu saía muito, eu sempre fui muito livre. Então, eu nunca queria estar em casa
Então, minha mãe brigava muito comigo por conta disso, sabe? Eu não desrespeitava ela, mas eu mentia. Mas hoje consegue entender, né? aí- O que ela passou. Cara, quando Mariana nasceu, foi uma coisa assim... Falei, meu Deus, por que eu fiz isso com minha mãe? Será que minha filha vai fazer isso comigo? Pânico da adolescência, né? Da doutora essa pânico da Falei, meu adolescência. Deus. E aí eu consegui pedir desculpa à minha mãe. Que legal, né? Eu consegui lembrar de fatos que, assim, só de falar com ela eu chorava por eu ter feito aquilo com ela. Então, assim, eu mudei muito também a minha relação com a minha mãe, assim, de filha, né? E aí eu consegui me abrir mais com ela. Assim, a gente sempre teve muito amor, mas não aquela coisa assim, amor de mãe, sabe? Não de amor de amiga. Eu comecei a ter um amor de amiga com a minha mãe através da minha maternidade. Total treino de empatia, né? Você É, precisa passar por aqui. exatamente. Né? Que a pessoa Exatamente, realmente exato. passa. Exatamente. E você, E até Ju? hoje eu sou assim. Eu mudei completamente. Nossa, assim, porque eu tinha uma fase da minha vida que eu não queria ter filho. Eu queria ser aquela executiva, viajando pelo mundo, rica, maravilhosa, sabe, assim? E aí, acho que a espiritualidade, assim, veio para mim de uma forma tão forte e que eu já tive, assim, minha mãe até falava assim, né? Porque eu estava sempre inventando estudar, né? Inventando estudar. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, Juliana, vai ter um filho. Aí eu falei, como assim? Sozinha? Não tem como, né? Eu acho que Deus escutou ela, né? Colocou uma pessoa no meu caminho só para me trazer o filho mesmo, né? Então, assim, aí para mim, assim, muda completamente, né? Muda a prioridade, muda a nossa rotina. Quando a gente vê aquela coisinha assim pequenininha, meu pai sempre fala assim, a fruta nunca cai longe do pé. Então, assim, vejo que o Joaquim tem, assim, algumas coisas minhas ali também, né? E eu acho que é uma evolução mesmo, né? Eu acho que o filho traz, né? Porque a gente tem que, às vezes, deixar de fazer coisas para a gente, para atender eles, né? Quase que, na maioria das vezes, né? Então, Às vezes sempre. Quase sempre. né? Mas, assim, eu também busco, né, ter sempre um momento para me retirar. Sim. Então, eu sempre tenho aquele meu momento que seja fazer uma massagem, que seja tomar um café com as amigas, que seja ir num cinema sozinha, ou até fazer um retiro mesmo. Mas eu sempre procuro me priorizar também um pouquinho para eu estar bem para ele, né? Eu acho que quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente consegue colocar para fora, né? Nosso melhor que tem para entregar, né? Quando a gente não está bem com a gente mesmo, então às vezes a gente fica naquela situação assim que depois a gente até se culpa. Mas eu tento sempre buscar esse meu equilíbrio e falar assim, bom, agora eu estou precisando olhar um pouco para mim, me retirar um pouco, né? Me meditar assim, né? Para poder estar bem para todo mundo que está ali perto de mim, né? Então sempre buscando esse equilíbrio assim, né? Com o Joaquim. Tem momentos que hoje está um pouquinho maior, que eu converso com ele e falo, agora a mamãe precisa de um tempo. Então, fica mais fácil, né? Vai Também ficando um pouquinho a mais gente fácil. tem que se posicionar também até com os nossos filhos, né? Sim. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim. É triste, mas Tem muito assunto, né? tem muito Tem muito assunto. assunto mesmo. Maternidade tem uma vertente enorme, assim, tem várias vertentes pra gente abordar, empreender também. Com certeza. Mas o que eu levo aqui dessa mesa hoje é que empreender sendo mãe tem vários cenários, né? E independente do cenário, a gente precisa de suporte, Com certeza. né? E eu quero que, fechando aqui esse episódio com vocês, eu quero que vocês deixem um arroba de vocês para quem tá em casa conhecer o empreendimento de vocês, conhecer um pouco da história de vocês através do que vocês publicam. E é isso, pode falar. Vocês duas olhando para essa câmera aqui, Vamos vocês duas lá. tá de lá. Vocês me encontram no arroba DRA, né, de doutora, Paula Conceicão, né, Procto. Olá, vocês me encontram no arroba Graziele Santos, _oficial. Oi, vocês vão me encontrar no arroba nutri.jusouza, Souza com Z. Vocês me encontram no arroba psicóloga Kellen Jales PC, _. Já tô até confundindo. É isso. E aí, gostaram? Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Sejam bem-vindas Excelente. ao Leste e a porta está aberta para você que está em casa também. Se você nunca participou de um podcast, deseja estar aqui nessa mesa,
pode vir, entre em contato com a gente e você não pode ficar sem essa experiência. Muito bom.